Agora, nós vamos falar sobre as diretrizes que o Manual de Compliance da CATS traz a respeito da Lei Geral de Proteção de Dados e da sua forma de respeito por parte da própria CATS. Então, o primeiro aspecto que nós precisamos considerar é que nós precisamos sempre respeitar as nossas senhas. As senhas precisam ser fortes, elas precisam conter letras, números, letras minúsculas, letras maiúsculas e símbolos. Isso é muito importante para garantir a segurança das nossas informações. A segunda diretriz muito importante que nós temos no nosso manual é que nós não podemos confundir a utilização de computadores próprios com computadores de trabalho. Se possível, devemos utilizar sempre os computadores corporativos para fazer o nosso trabalho. Ainda que durante o período da pandemia nós façamos isso de casa, o ideal é que sejam computadores corporativos. Não confundir a utilização dos instrumentos e não utilizar para finalidades pessoais o computador corporativo e nem utilizar o computador pessoal para finalidade corporativa, né? A mesma coisa com relação a celulares. Sempre que possível, utilizar o celular corporativo para finalidade corporativa, celular pessoal para finalidade pessoal. Outra diretriz que nós temos aí no capítulo 6, que é esse capítulo que fala da Lei Geral de Proteção de Dados dentro do nosso Manual de Compliance, é sobre e-mails, utilização de e-mails corporativos e e-mails pessoais. Quando eu tenho e-mail corporativo, devo utilizar o e-mail corporativo para finalidade de trabalho. Já o e-mail pessoal deve ser utilizado para finalidade pessoal. Não é muito difícil você utilizar dois e-mails. E vai ser até mais fácil para saber exatamente para que serve um e-mail e para que serve o outro. Então é muito importante ter essa distinção para que nós possamos respeitar também essa regra e evitar vazamento indevido ou indesejado, obviamente, de dados. Vejam vocês que dentro da lógica como um todo da LGPD, nós temos diversas diretrizes, então eu peço a vocês que acessem o 6º capítulo também no nosso Manual de Compliance, através do QR Code que você pode ver agora aí na sua tela, para que você leia todas essas rotinas e possa ir se familiarizando com essas rotinas da CATS em relação ao armazenamento e especialmente a proteção de dados. Quando nós tivermos documentos físicos, por exemplo, os documentos físicos precisam ser guardados em um local seguro, em um local que tenha controle de acesso, né? Da mesma forma, quando nós tivermos dados que estejam guardados nos bancos de dados, nós precisamos garantir a segurança do acesso a esses bancos de dados. Não é? A nossa internet, o nosso site, se possível, deve sempre ser feito com bases seguras. Não é? Então, é necessário respeitar as diretrizes da Lei Geral de Proteção de Dados. Lembrando que a Lei Geral de Proteção de Dados exige ainda que as organizações tenham um encarregado de dados, que é a pessoa que vai se encarregar de cuidar de dados, de responder aos titulares dos dados, que vai se encarregar da segurança dos sistemas da CATS, e que por esse motivo também é essencial ao respeito tanto do Manual de Compliance quanto da própria LGPD. Esse profissional vai fazer um mapa de dados que vai servir para que nós saibamos exatamente onde é que estão os dados de cada pessoa, os dados pessoais de cada titular de dados que a CATS possuir. Também é necessário que nós tenhamos o consentimento das pessoas cujos dados estão sendo trabalhados. E por esse motivo, é essencial que nós tenhamos posse desse consentimento quando a pessoa entra no nosso site, ela já concorda com a nossa política de cookies, com o nosso aviso de privacidade e assim por diante, porque isso faz parte do respeito à LGPD e as sanções da Lei Geral de Proteção de Dados já entram em vigor agora, muito em breve, em agosto de 2021. Então, por esse motivo, nós também precisamos ficar muito atentos ao 6º capítulo do nosso Manual de Compliance. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua atenção. Nós ficamos à disposição para esclarecimento de qualquer dúvida, para o recebimento de qualquer ideia. Saiba você, por exemplo, que a campanha dos mamíferos da Parmalat, que é algo que todo brasileiro com alguma idade se lembra, foi, por exemplo, uma sugestão
decorrente do comitê de compliance daquela organização. A Parmalat do Brasil, na época, inclusive, da falência da Parmalat na Itália. Então, muitas questões podem vir através do compliance, não só reportes, e nós estamos à disposição para receber informações, para receber sugestões, para que a gente possa aprimorar cada vez mais o programa de conformidade da CATS. Até a próxima.